Descubra como o amor verdadeiro pode mudar tudo. Prepare-se para momentos de tensão, emoção e um final surpreendente. A noite estava fresca e vibrante, e o bar estava animado com uma mistura de risadas, conversas e música ao vivo. As luzes coloridas refletiam nas paredes de tijolo exposto, criando uma atmosfera acolhedora e despretensiosa. Andrea, filha de um milionário, estava sentada sozinha em um canto do bar, imersa em um livro que segurava com uma delicadeza incomum. Ela estava confortável em sua cadeira de rodas, mas sua presença exalava uma confiança e uma independência que desafiavam qualquer impressão de fragilidade. Ela era uma jovem de personalidade forte e espírito indomável, uma característica que não passava despercebida, mesmo entre a multidão. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos, de um verde profundo, brilhavam com uma intensidade que refletia sua determinação e resiliência. Dilton, por outro lado, era um rapaz humilde e carismático, com um sorriso contagiante e uma energia positiva que parecia iluminar qualquer ambiente. Ele estava no bar com seus amigos, tentando aproveitar a noite após um dia cansativo de trabalho. Quando seus olhos encontraram Andrea, um pensamento inusitado passou pela sua mente, uma sensação de que ele precisava conhecê-la. Com um impulso de coragem, Dilton se aproximou da mesa de Andrea, sua expressão carregada de um charme irreprimível. "Olá, posso me juntar a você?" perguntou ele, com um sorriso que transparecia uma genuína curiosidade. Andrea olhou para ele com um sorriso leve, surpresa pela abordagem direta, mas não desconfortável. "Claro, fique à vontade", respondeu ela, fechando o livro e colocando-o de lado. "Eu sou Andrea." "Prazer, Andrea." "Sou Dilton", disse ele, estendendo a mão. "Você parece estar imersa em algo interessante." "É um livro sobre viagens", explicou Andrea. "Sempre sonhei em explorar o mundo, mas por enquanto, tenho que me contentar com as histórias." Dilton riu, achando a resposta dela encantadora e a conversa flui naturalmente. Eles conversaram sobre diversos tópicos, desde os lugares que Andrea gostaria de visitar até as histórias engraçadas de Dilton em seu trabalho. A conexão parecia instantânea, como se eles se conhecessem há muito tempo. Depois de algum tempo conversando e rindo juntos, Dilton decidiu dar um passo a mais. "Foi ótimo conversar com você, Andrea. Que tal trocarmos números de telefone? Assim, podemos continuar essa conversa em outro momento." Andrea sorriu, aceitando a proposta. Eles trocaram números e Dilton, com um brilho nos olhos, se despediu com a promessa de um contato em breve. Andrea observou enquanto ele se afastava, apreciando a gentileza e o humor que ele trouxe para a noite. No entanto, a noite estava longe de terminar para Dilton. Assim que Dilton se afastou e Andrea se preparou para deixar o bar, ele a viu de longe enquanto ela manobrava sua cadeira de rodas para sair. A visão pegou Dilton de surpresa, e um olhar de confusão e choque atravessou seu rosto. Ele observou a cena com uma mistura de surpresa e desconforto. Sem saber exatamente como reagir, ele se afastou, o coração batendo forte no peito. Com um suspiro frustrado, Dilton voltou para sua mesa, pegou o pedaço de papel com o número de Andrea e o jogou no lixo. A revelação inesperada o fez reconsiderar o encontro. Embora tivesse apreciado a conversa e a companhia dela, a ideia de se envolver com alguém que usava uma cadeira de rodas parecia um obstáculo que ele não estava preparado para enfrentar. Aquele número, que antes prometia novas possibilidades, agora simbolizava uma barreira que ele não sabia como superar. Andrea, ao sair do bar, não tinha ideia do que havia acontecido. Sentiu-se aliviada por ter tido uma conversa agradável e esperava que Dilton entrasse em contato. Ela deixou o local com um sentimento de leveza, pronta para enfrentar o que o futuro pudesse trazer. No entanto, a noite trouxe uma surpresa diferente para ambos, uma reviravolta que nem Dilton nem Andrea poderiam ter previsto. Enquanto Dilton se afastava do bar, sentia um misto de alívio e arrependimento. A escolha de se distanciar era mais fácil do que enfrentar o desconhecido, mas o peso de sua decisão o acompanharia, talvez como uma sombra silenciosa, até que as consequências de seus atos se desdobrassem de maneiras que ele ainda não poderia imaginar. Naquela manhã, o céu estava tingido por um azul claro e brilhante, e os primeiros raios de sol dançavam nas ruas da cidade, trazendo uma leve brisa que suavizava o calor crescente. Dilton, com um brilho de entusiasmo nos olhos, ajustou a gravata frente ao espelho, enquanto se preparava para o primeiro dia em seu novo emprego.
Conseguir aquele trabalho como motorista particular fora uma bênção inesperada, uma oportunidade de estabilidade financeira que ele tanto almejava. O endereço que ele deveria seguir estava bem marcado em sua mente, mas, curiosamente, o nome do cliente fora mantido em segredo até o último momento. Dilton entrou no carro com uma sensação de expectativa misturada a um leve nervosismo, como alguém prestes a começar um novo capítulo em sua vida. O carro era uma SUV preta e luxuosa, um veículo que transmitia poder e status, contrastando com suas raízes humildes. Ele se acomodou no assento do motorista, ajustou os espelhos e ligou o motor com uma sensação de propósito renovado. O emprego era uma chance para ele mostrar seu valor, para provar que era digno de algo mais. Ao estacionar diante do imponente portão de ferro de uma mansão, Dilton sentiu uma onda de respeito e curiosidade. A propriedade, cercada por árvores altas e jardins impecavelmente cuidados, exalava um ar de grandeza e exclusividade. Ele nunca tinha estado em um lugar tão elegante. Antes que pudesse sair para abrir a porta traseira, um mordomo saiu da casa e, com um aceno educado, indicou que ele deveria esperar. Dilton assentiu, mantendo a postura profissional que vinha praticando mentalmente. Quando a porta principal se abriu, ele endireitou-se, preparado para receber qualquer que fosse a pessoa a quem ele estaria servindo. Seus pensamentos se dispersaram, imaginando se o cliente seria um empresário sério, uma matriarca exigente ou talvez até uma celebridade distante. No entanto, quando Andrea apareceu no topo da escadaria da mansão, seus pensamentos pararam por completo. Ela estava ali, com a mesma elegância discreta e o mesmo olhar resoluto que lhe lembrava da noite no bar. Só que dessa vez, não havia vinho, não havia sorrisos casuais. Havia apenas a realidade, crua e inescapável. O impacto da revelação o atingiu como uma onda silenciosa, deixando-o momentaneamente sem palavras. Seus olhos se encontraram, e ambos congelaram naquele instante de reconhecimento mútuo. Andrea, vestida com uma blusa leve e calça de linho, olhou diretamente para ele com uma mistura de surpresa e indiferença controlada, enquanto suas mãos descansavam no colo, serenas como sempre. O mordomo, que havia esperado pacientemente, se aproximou da cadeira de rodas de Andrea e, com a precisão de alguém habituado à rotina, começou a empurrá-la em direção ao carro. Dilton, ainda processando a situação, rapidamente se recuperou, abrindo a porta traseira com um movimento cuidadoso. O silêncio entre eles era palpável, mas carregado de significado. Ele não sabia como reagir. Nunca imaginara que a mulher com quem trocara palavras e sorrisos naquela noite tranquila seria a mesma que ele teria que transportar todos os dias. Quando Andrea foi posicionada no carro, e o mordomo se afastou, Dilton fechou a porta delicadamente, ainda sem encontrar as palavras certas. A situação era surreal. Sentou-se no banco do motorista e ajeitou os espelhos novamente, dessa vez para esconder o olhar atônito que ele não conseguia evitar. O barulho do motor interrompeu o silêncio, mas o peso da nova realidade entre eles permanecia. A viagem começou em silêncio. Dilton tentou se concentrar na estrada, nas instruções que havia recebido, mas não conseguia afastar a imagem de Andrea de sua mente. E ela, por outro lado, mantinha os olhos fixos na janela, observando a paisagem passar, mas claramente perdida em pensamentos. O que teria passado pela cabeça dela ao vê-lo ali, como seu motorista? Será que sentia o mesmo constrangimento que ele? Ou talvez algo mais? Depois de alguns minutos, Andrea finalmente quebrou o silêncio. Sua voz era calma, mas havia uma nota de curiosidade subjacente, como se ela estivesse sondando as águas antes de dar um mergulho. Então, você é o meu motorista agora, comentou, sem desviar o olhar da janela. Dilton sorriu de leve, ainda incerto sobre como responder. Ele nunca havia esperado reencontrá-la, muito menos dessa forma. O destino realmente tinha um jeito peculiar de brincar com as pessoas. Parece que sim, respondeu, mantendo o tom casual, embora pudesse sentir o peso da situação em cada palavra. A vida tem dessas surpresas. Andrea se virou para ele, observando-o de perfil. Havia algo em seu olhar que ele não conseguia decifrar. Não era desprezo, mas também não era exatamente aprovação. Talvez fosse simples curiosidade. Você parece ser bom em lidar com surpresas, Dilton, disse ela, o tom levemente provocador, mas com uma suavidade que indicava que não havia hostilidade em suas palavras. Faz parte do meu charme, ele replicou, tentando quebrar o gelo com um toque de humor, mas sem exagerar. Um leve sorriso passou pelos lábios de Andrea, como uma sombra, rápida e discreta.
Não era um sorriso cheio, mas era o suficiente para aliviar a tensão que pairava entre eles. Pelo menos, por agora. A viagem continuou em um ritmo mais confortável, mas o desconforto inicial ainda estava lá, embora fosse menos visível. Ambos estavam conscientes da mudança dinâmica em suas vidas, mas nenhum dos dois estava disposto a confrontar a realidade de imediato. Dilton dirigia com atenção, mas seu pensamento voltava continuamente ao fato de que, em questão de 3 semanas, a mulher que ele havia conhecido casualmente em um bar se tornará a pessoa para quem ele trabalharia todos os dias. E mais do que isso, ele não sabia ao certo o que sentia sobre isso. Havia uma mistura de excitação, nervosismo e algo mais que ele ainda não conseguia nomear. Andrea, por outro lado, lutava contra o impulso de analisar demais a situação. O destino havia jogado uma nova carta em sua vida, e ela não estava certa de como jogá-la. Mas uma coisa era clara: a presença de Dilton, inesperada e intrigante, não poderia ser ignorada. O carro deslizava suavemente pelas ruas da cidade, o som do motor abafado pelo silêncio que, aos poucos, se tornava mais confortável. Os primeiros dias no novo trabalho foram marcados por uma rotina rígida e, ao mesmo tempo, carregada de pequenas mudanças. A princípio, Dilton mantinha sua postura profissional, falando apenas o necessário, sem invadir o espaço de Andrea. No entanto, conforme os dias passavam e as viagens se tornavam mais frequentes, algo começou a mudar. Havia uma leveza nos momentos em que estavam juntos, algo que surgia naturalmente, sem que percebessem, foi abrindo caminho para uma conexão genuína. Tudo começou de maneira sutil. Durante uma manhã especialmente quente, Dilton dirigia pelas avenidas engarrafadas da cidade, tentando manter o foco enquanto o ar-condicionado do carro lutava contra o calor do sol. Andrea, sentada no banco de trás, mexia distraidamente no celular, aparentemente alheia ao mundo ao seu redor. Mas Dilton, sempre atento aos detalhes, notou que ela estava particularmente silenciosa naquele dia. Havia uma tensão nos ombros de Andrea, uma leve curva de preocupação em sua expressão, como se algo a incomodasse. Tentando aliviar o ambiente, Dilton decidiu testar o terreno. Ele sabia que, até aquele momento, mantivera uma certa distância. Mas ali, presos no trânsito, parecia uma boa oportunidade para quebrar o gelo. Acho que o calor hoje resolveu testar nossa paciência, hein? Comentou, com um tom descontraído. Já estou começando a imaginar como seria dirigir com uma piscina inflável no lugar dos assentos. O que você acha? Andrea ergueu os olhos do celular, surpresa pela quebra do silêncio. Ela piscou algumas vezes, como se estivesse decidindo se deveria ou não responder a essa provocação. Mas, inesperadamente, um sorriso genuíno começou a se formar em seus lábios. Era pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Seria uma ideia interessante, respondeu, com uma leve ironia. Desde que você não exagere nas curvas, claro. Não quero acabar boiando no meio da rua. Dilton riu, e o som de sua risada pareceu dissipar a tensão no ar. Havia algo contagiante em seu humor, algo que fez Andrea se sentir um pouco mais leve. Nos dias seguintes, Dilton continuou com suas brincadeiras sutis, pequenas piadas e observações que, aos poucos, iam arrancando sorrisos de Andrea, como se ele estivesse quebrando lentamente uma barreira invisível. Em uma dessas manhãs, enquanto dirigiam por uma estrada rodeada de árvores, Dilton decidiu testar sua sorte novamente. Ele havia percebido que, por trás daquela fachada de força e independência, Andrea carregava um peso que ele ainda não compreendia completamente. Decidiu arriscar, sem saber ao certo o que encontrar. Sabe, Andrea, começou ele, sem desviar os olhos da estrada, você tem uma habilidade especial. Uma que poucas pessoas têm. Ah, é? Perguntou ela, intrigada. E que habilidade seria essa? Você consegue fazer o silêncio falar? Respondeu Dilton, com um sorriso brincalhão no rosto. Quando você fica quieta, parece que o mundo inteiro fica esperando o que você vai dizer em seguida. Andrea ficou em silêncio por um momento, surpresa pela profundidade oculta naquela piada aparentemente simples. Ela percebeu que havia algo mais nas palavras de Dilton, algo que ela não esperava. Ele estava prestando atenção nela, de uma forma que poucos faziam. Isso a tocou de um jeito inesperado. Talvez o silêncio seja mais seguro, respondeu ela, com um tom mais suave do que o habitual. Às vezes, as palavras não conseguem expressar tudo o que sentimos. Dilton assentiu, entendendo o que ela queria dizer.
ele percebeu que, embora ela fosse forte e independente, havia camadas de sentimentos e experiências que a moldavam, que a tornavam complexa e fascinante. E ele estava começando a perceber que queria conhecer cada uma dessas camadas. Com o passar dos dias, a convivência entre eles foi se tornando mais natural. Dilton, com seu jeito leve e bem-humorado, continuava a surpreender Andrea, arrancando risadas inesperadas e conversas que iam além do superficial. Aos poucos, eles começaram a compartilhar pequenos pedaços de suas vidas, como dois desconhecidos que se reconhecem em meio ao caos do mundo. Uma tarde, enquanto esperavam Andrea terminar uma reunião em um dos escritórios de seu pai, Dilton ficou ao lado do carro, apreciando a vista da cidade. Quando Andrea retornou, ele notou um cansaço em seus olhos, uma exaustão que ele reconhecia bem. Decidiu fazer algo que não estava no protocolo, mas que sentiu ser necessário. Sei que não sou um chefe, mas, disse ele, com um sorriso travesso, que tal pararmos em um lugar para tomar um sorvete antes de seguir para casa? Conheço uma sorveteria incrível perto daqui. Prometo que você não vai se arrepender. Andrea hesitou. Não era comum para ela mudar a rotina, ainda mais por um capricho como tomar sorvete. Mas, ao olhar para o sorriso de Dilton e perceber a sinceridade em seus olhos, ela decidiu ceder. Tudo bem, senhor motorista, respondeu, brincando. Mas só se o sorvete for realmente bom. Eles foram à sorveteria, um lugar pequeno e charmoso escondido em uma rua lateral, com mesas ao ar livre e uma atmosfera acolhedora. Sentados ali, compartilhando sabores e risadas, algo mudou entre eles. Não era apenas a casualidade do momento, mas a forma como se olhavam, como se percebiam de uma maneira nova. Dilton começou a ver além da fachada de Andrea, entendendo que suas lutas e suas forças estavam interligadas de uma maneira profunda. Andrea, por sua vez, começou a perceber que Dilton, com toda sua simplicidade, tinha uma complexidade própria, um charme natural que a atraía cada vez mais. Os momentos de descontração, como aquele, tornaram-se mais frequentes. Dilton, com seu jeito brincalhão, fazia piadas leves, arrancando sorrisos de Andrea mesmo nos dias mais difíceis. E, embora nenhum dos dois admitisse, a atração entre eles começava a crescer, silenciosa e inegável. Havia algo no ar quando estavam juntos, uma energia que ambos sentiam, mas que preferiam ignorar, pelo menos por enquanto. As conversas se tornaram mais profundas, as risadas mais sinceras, e, sem perceberem, começaram a se aproximar de um jeito que nenhum dos dois havia planejado. Aquela conexão, construída aos poucos, era como uma chama tímida que crescia lentamente, aquecendo os corações sem fazer alarde. E, ainda que não falassem sobre o que sentiam, ambos sabiam que algo estava mudando, algo que poderia transformar suas vidas para sempre. O som das rodas deslizando pelo asfalto era suave, mas na mente de Andrea, uma tempestade começava a se formar. Aquele passeio inesperado à sorveteria, a leveza das conversas com Dilton e os risos compartilhados haviam plantado uma semente de dúvida em seu coração. Uma dúvida que crescia a cada dia, alimentada por algo que ela não queria admitir, a atração crescente por Dilton, o humilde motorista que, aos poucos, começava a ocupar mais espaço em seus pensamentos. Mas, ao contrário do calor doce do sorvete que ainda sentia nos lábios, havia uma frieza que não conseguia ignorar. Essa frieza vinha do anel que usava no dedo, um símbolo de uma união arranjada, um contrato silencioso firmado entre duas famílias poderosas. Aquele anel, que brilhava com pedras preciosas, sempre lhe parecerá mais uma corrente do que uma joia. Era um lembrete constante de que sua vida não lhe pertencia completamente, que suas escolhas estavam amarradas a expectativas alheias. Enquanto o carro avançava, Dilton fazia uma piada leve sobre o trânsito, tentando arrancar mais uma risada dela. Mas, pela primeira vez, Andrea não conseguiu acompanhar seu humor. Sua mente estava longe, presa em uma realidade que ele desconhecia. Seus dedos inconscientemente tocaram o anel, girando-o em torno do dedo, como se tentasse encontrar uma resposta nas curvas delicadas do metal. Dilton notou o silêncio incomum e olhou pelo retrovisor, captando a expressão distante em seu rosto. "Tudo bem aí atrás?" perguntou, com um tom de preocupação genuína. Andrea piscou, voltando à realidade, mas o peso em seu peito não diminuiu. Ela forçou um sorriso, mas sabia que não era convincente. "Sim, estou bem. Só, pensando em algumas coisas." Dilton assentiu, mas seu olhar permaneceu fixo nela por alguns segundos a mais antes de voltar à estrada.
Ele sabia que havia algo mais, mas respeitou o espaço dela. Ainda assim, uma sensação incômoda começava a crescer dentro dele, uma intuição que o alertava sobre um obstáculo invisível. À medida que os dias se passavam, o peso do noivado começou a se tornar insuportável para Andrea. As reuniões com o noivo, Leonardo, eram cada vez mais mecânicas, desprovidas de qualquer traço de afeto genuíno. Leonardo era o que muitos chamariam de um bom partido. Rico, bem educado e respeitável, ele era o tipo de homem que qualquer família desejaria para sua filha. Mas para Andrea, ele era apenas um estranho, alguém que ela jamais teria escolhido por conta própria. A ideia do casamento sempre foi um fardo para Andrea, algo que ela aceitou por um senso de dever, uma lealdade silenciosa aos desejos de seu pai. No entanto, agora, com Dilton em sua vida, suas convicções estavam sendo abaladas. Cada encontro com Leonardo a fazia questionar mais suas escolhas, a forçava a encarar a verdade que há muito tentava ignorar: ela nunca amou aquele homem e provavelmente nunca amaria. Em uma noite chuvosa, após uma longa reunião com os advogados de Leonardo para discutir os detalhes do contrato pré-nupcial, Andrea sentiu o peso de sua vida desabar sobre seus ombros. Dilton, como sempre, estava lá para levá-la para casa. O som da chuva batendo contra o para-brisa misturava-se com o som abafado dos pensamentos de Andrea, criando uma sinfonia de incertezas e medos. No entanto, ao olhar para o rosto de Dilton, uma calmaria a envolveu, mesmo que por um breve momento. A leveza com que ele lidava com a vida, a forma como conseguia encontrar humor em situações banais, a faziam desejar algo que parecia inalcançável. Ao chegar em casa, Dilton parou o carro e desceu para abrir a porta para Andrea. Ela hesitou antes de sair, como se algo a estivesse prendendo ao assento. Quando seus olhos se encontraram, houve um silêncio carregado de significados não ditos. Andrea, você sabe que pode contar comigo para o que precisar, certo? Disse ele, com uma voz que carregava mais do que mera cortesia. Havia sinceridade e preocupação. Ela respirou fundo, sentindo o ar entrar em seus pulmões de forma pesada, como se cada respiração fosse uma batalha. Por um momento, ela quase desejou abrir seu coração, contar tudo a ele, compartilhar o peso que carregava sozinha. Mas as palavras ficaram presas na garganta, impedidas pelo medo do que isso poderia significar, do que poderia mudar. Eu sei, Dilton. E agradeço por isso, de verdade. Sua voz saiu mais suave do que pretendia, revelando uma vulnerabilidade que raramente deixava transparecer. Enquanto ele a observava entrar em casa, Dilton sentiu uma inquietação tomar conta de si. Algo estava errado, ele podia sentir isso, mas não sabia o que era. E essa incerteza o atormentava mais do que qualquer outra coisa. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Andrea encarou o anel em seu dedo com uma intensidade que nunca antes experimentara. A joia, que costumava brilhar com tanto orgulho, agora parecia opaca, sem vida. O reflexo das luzes da cidade nas pedras preciosas não trazia o conforto que antes imaginava encontrar ali. Em vez disso, tudo que via era uma prisão dourada, uma vida que não escolheu e que agora começava a sufocá-la. As memórias dos momentos com Dilton passaram por sua mente como um filme. Cada sorriso, cada piada, cada olhar trocado. Havia algo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo em sua conexão com ele. Algo que ela nunca encontrou em Leonardo, por mais que tentasse. E agora, esse algo estava crescendo dentro dela, como uma chama que não podia apagar. Mas então vinha a realidade, fria e implacável. O noivado com Leonardo era mais do que uma simples união, era um contrato social, um acordo entre famílias, uma expectativa que não podia ignorar. Ela sempre soube que seu papel era seguir esse caminho, garantir que os interesses de sua família fossem preservados. Mas o que fazer quando o coração segue por outro caminho? Aquele dilema começou a corroer Andrea por dentro, dia após dia. Dever e desejo, obrigação e amor. Como equilibrar essas forças opostas? Cada vez que via Leonardo, sentia o abismo entre eles crescer. Cada vez que estava com Dilton, sentia o abismo entre ela e sua própria vida se estreitar. E, no entanto, ainda havia medo, um medo profundo de arriscar tudo, de desapontar aqueles que sempre confiaram nela, de romper com as expectativas que sempre a moldaram. Andrea sabia que, em breve, teria que tomar uma decisão. Uma decisão que mudaria não só sua vida, mas também a de todos ao seu redor. Mas o que seria mais forte? A voz do coração ou a voz da razão?
Enquanto essas perguntas ecoavam em sua mente, o peso do dilema fazia-se sentir pequena diante da imensidão de suas responsabilidades. E assim, entre o dever e o desejo, Andréia se via presa em uma encruzilhada, sem saber qual caminho seguir. Os dias que se seguiram àquela noite chuvosa foram pesados para Andréia. Cada minuto parecia arrastar-se, enquanto o conflito interno se intensificava. A tensão entre o dever e o desejo tornou-se quase insuportável, como uma corda puxada ao limite, prestes a se romper. As visitas de Leonardo tornaram-se mais frequentes, e com elas, a pressão sobre Andréia para que ela tomasse uma decisão. O brilho das pedras preciosas em seu anel parecia ofuscante, um lembrete constante do compromisso que se aproximava e do sacrifício que isso representava. Dilton, por outro lado, estava igualmente inquieto. O silêncio de Andréia durante os passeios, a maneira como ela parecia se perder em pensamentos, tudo indicava que algo profundo a afligia. Ele tentava, como sempre, trazer leveza ao ambiente, mas sabia que suas piadas e comentários já não tinham o mesmo efeito de antes. Ele havia se afastando, e isso o atormentava. Sentia que algo estava mudando entre eles, algo que ele não conseguia controlar, e essa impotência o deixava ansioso. Em uma tarde ensolarada, quando os raios de sol iluminavam a sala de estar de Andréia com um brilho dourado, ela finalmente decidiu que não podia mais adiar o inevitável. Precisava conversar com Dilton, precisava ser honesta, não apenas com ele, mas consigo mesma. O peso dessa decisão era imenso, mas ela sabia que era o único caminho para encontrar paz. No caminho de volta para casa, ela sentiu o coração acelerar. Cada curva da estrada parecia prolongar o momento que se aproximava. O silêncio no carro era quase palpável, e Dilton, sentindo a tensão no ar, resolveu quebrá-lo. Andréia, eu sei que tem algo te incomodando, disse ele, com a voz suave, mas firme. Se precisar conversar, eu estou aqui. Sabe disso, não sabe? As palavras de Dilton, simples e diretas, atingiram-na como uma onda de calor, trazendo à tona toda a angústia que vinha reprimindo. Ela olhou para ele, seus olhos buscando os dele pelo retrovisor, e por um momento, tudo o que queria era se perder na sinceridade daquele olhar. Respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Dilton, tem algo que eu preciso te contar, começou, sua voz tremendo ligeiramente. Algo que eu deveria ter dito há muito tempo. Ele estacionou o carro em frente à casa dela e desligou o motor, girando no banco para encará-la diretamente. Havia uma mistura de expectativa e apreensão em seus olhos, e isso a deixou ainda mais nervosa. Por um instante, Andréia sentiu medo tentar dominá-la novamente, mas então, algo dentro dela se rompeu, como se a decisão finalmente tivesse sido tomada. Eu estou noiva, Dilton, disse ela, e a frase pairou no ar como uma sentença. É um noivado arranjado, uma coisa que nunca foi sobre amor. Mas, mesmo assim, está lá. E eu não sei mais o que fazer. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dilton pareceu processar a informação por alguns segundos, o que para Andréia pareceu uma eternidade. Quando ele finalmente falou, sua voz era calma, mas havia um tom de tristeza que ela não havia esperado. Eu imaginei que houvesse algo, mas não sabia o que era, ele disse, lentamente. Nunca pensei que fosse isso. Os olhos de Andréia começaram a se encher de lágrimas, mas ela se forçou a continuar, sabendo que essa conversa era necessária. Eu sinto algo por você, Dilton. Algo que nunca senti pelo Leonardo. Mas, eu estou presa nesse noivado, nessa obrigação. E isso está me destruindo por dentro. Dilton ficou em silêncio, absorvendo as palavras dela. O coração dele batia acelerado, e por mais que quisesse se manter firme, as emoções o invadiram de forma avassaladora. Ele estendeu a mão, segurando a dela com suavidade, sentindo a frieza de seus dedos. Andréia, eu não sei o que dizer, ele respirou fundo, buscando a coragem que sabia que precisaria ter, mas se há algo que eu aprendi nessa vida é que não podemos viver carregando arrependimentos. Você merece ser feliz, não importa o que isso signifique. As palavras de Dilton, tão cheias de compreensão e apoio, fizeram com que as defesas de Andréia finalmente desmoronassem. Uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha, e ela apertou a mão dele, sentindo uma onda de emoção tomar conta de si. Eu não quero continuar nesse noivado, Dilton. Eu sei disso agora. Eu quero ser livre para escolher, para viver de verdade.
Ele assentiu, os olhos presos aos dela, sabendo que estava diante de um momento que mudaria tudo. Então faça isso, Andrea. Escolha o que te faz feliz. E se eu puder fazer parte dessa felicidade, ficarei ao seu lado. Mas se não puder, vou respeitar sua escolha, porque o que mais importa é você ser verdadeira consigo mesma. Ouvindo aquelas palavras, Andrea sentiu um alívio inundá-la. Era como se, finalmente, uma parte do fardo tivesse sido levantada. Ela sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas agora estava pronta para enfrentá-los, porque não estava mais sozinha nessa jornada. Naquela noite, em sua casa, Andrea se sentou diante de seu telefone, o número de Leonardo já discado. O coração batia forte, mas dessa vez, não era por medo. Era por decisão. Quando ele atendeu, a voz suave e controlada de sempre do outro lado da linha, ela soube que não havia mais volta. Leonardo, precisamos conversar, disse ela, sua voz firme, mas não hostil. Sobre o nosso noivado, e sobre o futuro. O silêncio do outro lado foi breve, mas carregado de tensão. Ela sabia que estava prestes a dar o passo mais importante de sua vida. E estava pronta para isso. Enquanto falava, explicando seus sentimentos, seus medos e suas dúvidas, Andrea percebeu que finalmente estava tomando o controle de sua vida. Não importava o que viesse a seguir, ela sabia que estava sendo fiel a si mesma. E isso, mais do que qualquer outra coisa, a fazia sentir-se viva novamente. Na manhã seguinte, Andrea sentia um peso diferente, como se o ar em seus pulmões fosse mais leve, mais puro. A noite havia sido longa e emocionalmente exaustiva, mas o alívio que acompanhou sua decisão era inegável. A conversa com Leonardo não foi fácil, mas necessária. Ele, sempre tão controlado e distante, reagiu com surpresa e uma certa frieza quando ela anunciou que não poderia seguir em frente com o noivado. Não houve gritos, nem acusações, apenas um silêncio carregado de resignação. Leonardo sabia, no fundo, que o que tinham não era amor, e embora não tivesse demonstrado grande emoção, aceitou o rompimento de forma digna. Com a decisão tomada, Andrea sentia que, pela primeira vez em muito tempo, estava no controle de sua vida. A certeza de que havia escolhido seu próprio caminho, independentemente das expectativas dos outros, trazia uma paz profunda. Mas junto com essa paz, vinha a excitação de um novo começo, um futuro desconhecido ao lado de alguém que despertava nela sentimentos tão intensos e verdadeiros. Dilton chegou à casa de Andrea naquela manhã, como de costume, sem saber que algo havia mudado. Seu sorriso habitual foi substituído por uma expressão de curiosidade quando notou o olhar diferente em seus olhos, uma mistura de determinação e serenidade que ele não havia visto antes. Ele ajudou a entrar no carro, e enquanto ajustava o cinto de segurança, seus olhos encontraram os dela. Algo parece diferente hoje, comentou ele, com o tom leve que sempre usava, mas com uma pitada de seriedade. Andrea sorriu, aquele sorriso suave e sincero que começava nos lábios e iluminava seus olhos. Podemos dar uma volta? Perguntou ela, ignorando a pergunta dele por um momento. Dilton não hesitou. Havia algo na voz dela, algo que o fez perceber que aquele dia seria especial, então ele apenas assentiu e deu partida no carro. Enquanto dirigiam pelas ruas ensolaradas da cidade, o silêncio entre eles era confortável, quase cúmplice. Andrea observava a paisagem passando pela janela, os pensamentos dançando em sua mente, até que finalmente decidiu falar. Eu terminei com Leonardo, disse ela, sem rodeios, mas com uma tranquilidade que surpreendeu até a si mesma. Dilton sentiu o coração acelerar, mas manteve os olhos na estrada, tentando processar as palavras dela. Por um momento, ele não sabia como reagir, mas a alegria silenciosa que crescia dentro dele era inegável. Ele começou, mas as palavras lhe faltaram. Então ele riu, uma risada genuína e quase aliviada. Uau, não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, respondeu Andrea, virando-se para ele. Eu só queria que você soubesse. Eu finalmente decidi seguir meu coração, e isso não inclui um casamento por conveniência. Dilton desviou o olhar da estrada por um segundo para encará-la, seus olhos brilhando com uma mistura de felicidade e admiração. Isso é incrível, Andrea. Eu sei que não foi fácil para você. Não foi, admitiu ela, suspirando. Mas foi a coisa certa. E agora, eu estou pronta para começar de novo. Com o que realmente importa.
As palavras de Andrea pairaram no ar, e Dilton sentiu o impacto delas profundamente. Não era apenas o fim de algo, mas o começo de algo novo, algo que ele secretamente desejava, mas nunca ousou acreditar que fosse possível. Ele parou o carro em um parque tranquilo, onde o sol brilhava entre as árvores, criando padrões de luz e sombra na grama. Eles saíram do carro, e Dilton ajudou Andrea a se acomodar em um banco sob uma árvore. Sabe, desde o dia em que te conheci naquele bar, eu senti algo especial, começou Dilton, sentando-se ao lado dela. Você me impressionou com sua força, sua independência, e, bem, sua beleza também. Eu tentei me manter distante, tentei ser apenas seu motorista, mas não consegui. Acho que nunca conseguiria. Andrea sorriu para ele, sentindo o calor das palavras dele aquecer seu coração. Eu sei o que você quer dizer. Eu também tentei negar o que sentia, mas a verdade é que você me fez ver a vida de uma maneira diferente. Você trouxe alegria e leveza para os meus dias, e isso é algo que eu não sabia que precisava até te conhecer. Eles se olharam, e por um momento, o mundo ao redor deles pareceu desaparecer. Não havia mais dúvidas, nem medos, apenas a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. Dilton pegou a mão de Andrea, segurando-a com firmeza, mas com gentileza. Andrea, eu não sei o que o futuro nos reserva, mas eu quero estar ao seu lado, seja lá o que for. Eu te amo. Amo quem você é, tudo o que você representa, e quero fazer parte da sua vida, se você me permitir. Andrea sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas dessa vez, eram lágrimas de felicidade. Ela apertou a mão dele, e com um sorriso que refletia a luz do sol, respondeu. Eu também te amo, Dilton. E quero que estejamos juntos. Vamos descobrir o futuro, juntos. E assim, ali naquele parque tranquilo, sob a sombra das árvores, Andrea e Dilton deram início a um novo capítulo em suas vidas. Não havia mais incertezas, nem barreiras. Apenas o amor, puro e verdadeiro, que ambos encontraram ao lado de alguém que os aceitava completamente, com todas as suas imperfeições e virtudes. Enquanto o sol se punha no horizonte, Andrea refletia sobre o caminho que a havia trazido até ali. As adversidades que enfrentou, as escolhas difíceis que teve que fazer, tudo parecia distante agora, como se pertencesse a uma vida passada. O que importava era o presente, e o futuro que ela começava a vislumbrar ao lado de Dilton. Um futuro construído sobre amor, aceitação e a coragem de seguir o próprio coração, independentemente das expectativas ou obrigações. Eles permaneceram ali por um bom tempo, conversando, rindo, planejando. Cada palavra trocada, cada sorriso compartilhado, reforçava a conexão profunda que tinham construído. Dilton, sempre bem-humorado e cheio de vida, trazia uma leveza que Andrea nunca havia experimentado antes, e ela sabia que, ao seu lado, poderia enfrentar qualquer coisa. Quando finalmente decidiram voltar para casa, o mundo parecia um lugar diferente, mais brilhante, mais cheio de possibilidades. Andrea sabia que o caminho que escolhera não seria fácil, mas era o certo, e isso a enchia de esperança e determinação. Eles não precisavam de palavras para expressar o que sentiam. A maneira como se olhavam, como sorriam, já dizia tudo. Estavam prontos para o que viesse, juntos. Aqui está uma mensagem final para encorajar a interação dos telespectadores. E você, o que achou dessa história de amor que superou o tempo e as adversidades? Compartilhe nos comentários suas impressões, sentimentos e o que mais tocou você nessa jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. Queremos saber sua opinião e estamos ansiosos para ler seus pensamentos. Até o próximo vídeo.